gente, eu sou Luana Rocha. Olá, pessoal. Eu sou o professor Otávio Pereira Dávila, diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. E nós estamos aqui em mais um episódio do Vozes da Saúde Coletiva, nesse especial do 39º Conasens. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema que está muito em alta, que é a inteligência artificial. A gente sabe que não importa a área de atuação, a inteligência artificial está sendo pauta em tudo quanto é canto, né? Porque está todo mundo aprendendo e entendendo como que ela pode potencializar as coisas e facilitar, né, o dia a dia, a vida de muitas pessoas, em especial no nosso caso, no que tange a questão da avaliação, né, da qualidade do serviço de saúde, e entender como que a inteligência artificial pode ajudar a apoiar as decisões, né, de quem está ali à frente da atenção primária. E eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua pesquisa, porque eu sei que vocês assim se aprofundaram nesse tema, né? Muito bem, Luana, é isso mesmo. Hoje em dia, talvez mais do que consultar um orientador profissional, às vezes um profissional de saúde, o pai, a mãe, né? Hoje nós recorremos como primeiro consultor de primeira escolha a inteligência artificial para revisar um texto, né? Para escrever um texto, enfim, para entender o que está acontecendo conosco. Na pesquisa e na ciência tem sido assim também. A gente tem passado a utilizar cada vez mais a inteligência artificial para que a gente possa compreender os contextos e aquilo que acontece hoje com a nossa população, né? Em especial quando a gente fala de avaliação de serviços de saúde também, no que diz respeito ao que é preditivo ou que é mais importante ou fundamental para que a gente possa compreender na avaliação da qualidade do serviço de saúde, em especial da atenção primária, saúde, né, da atenção básica, em especial no nosso país. O que nós fizemos nesse trabalho? Em 2014, o Rio de Janeiro fez a maior amostra de usuários, entrevistou a maior quantidade de pessoas, né, para entender a satisfação daquelas pessoas, como é que aquelas pessoas percebiam a qualidade do serviço prestado pelas clínicas de família de saúde, pelos centros municipais de saúde, né, aqueles dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde que estão, né, nos bairros e na periferia do município, como é que a população entendia a qualidade daquele serviço, né? Essa amostra foi a maior amostra do mundo, então, né, e ela serviu de base para vários estudos sobre o município e também de referência ou como parâmetro para outros estudos feitos no Brasil e fora do Brasil, para que a gente pudesse comparar resultados. Sim. O município do Rio, naquele momento, utilizou um instrumento de pesquisa chamado Primary Care Assessment Tools, que a gente popularmente chama de PCA-TOO, a abreviação dele. Como é que esse instrumento ele trabalha? Ele foi desenvolvido pela professora Barbara Starfield na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e ele avalia os 4 atributos principais da atenção primária, que é acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado, e os atributos derivados, a orientação para a comunidade, para a família, competência cultural. Bom, e isso gera uma nota, um score que a gente chama, né, que é de 0 a 10, para cada um desses atributos, ou para essas características, e um score geral, uma nota final. Bom, o que nós fizemos? Né? É um trabalho em que foi desenvolvido em 2014 pelo município do Rio de Janeiro, pela equipe da Rede Otix do Rio de Janeiro, que tem que se destacar porque é um trabalho difícil de ser desenvolvido, uma coleta muito difícil de fazer, uma amostra muito grande de pessoas, e se retornou a fazer esse trabalho de avaliação, então, no ano de 2024. Então, são 10 anos, né, depois. O que a gente fez? Para que a gente pudesse entender se a inteligência artificial era capaz de prever o que ia acontecer em 2024, nós mostramos para ela o banco de 2014. Então, assim, a gente disse assim, aqui está o banco de 2014, né? A gente quer que você estude esses dados. Só que a gente não mostrou todo, a gente mostrou 80% do banco e pediu para ela adivinhar 20% daqueles resultados. Ela fez isso e depois a gente disse, olha, agora a gente quer que você adivinhe o que vai acontecer em 24. Mas a gente já tinha os dados e não mostrou para ela. Entendi. Bom, ela foi super capaz, né, de adivinhar quais unidades teriam um resultado alto e quais unidades teriam um resultado menor. Né? Quais foram as variáveis mais importantes para que isso fosse atingido? E aí que entra a questão que, para quem está na gestão, passa a ser, e não só na pesquisa, também passa a ser interessante, né?
Acho que talvez a variável mais importante que a gente possa dizer quando a gente fala de Brasil, sempre é o acesso. Né? Então, assim, qual é a nossa maior dificuldade hoje? Olha, é dar acesso à saúde de qualidade, né, para a nossa população. O que a IA nos disse é que não era o acesso a principal variável nesse momento, já para o Rio de Janeiro. Desigualdade? Era a longitudinalidade do cuidado, ou seja, era ser cuidado pela mesma equipe e especialmente pelo mesmo profissional médico. O que faz todo sentido, né? Porque você cria um vínculo, você cria uma relação de confiança, né? E esse vínculo, essa relação de confiança, ela passa a ser um preditor para que a gente possa, para que a IA possa te dizer aquilo, olha, esse score vai dar alto ou vai dar baixo, vai ser bom, essa nota vai ser acima de 6,6, que é o que a gente já considera um score alto, né? De uma nota de 0 a 10, como a gente está acostumado a ser avaliado nas provas, né? Acima de 6,6 passou por média. Né? Então, se a gente tem um profissional médico, especificamente esse profissional, se a gente consegue ter um cuidado, né, a disponibilização dele, uma relação dele, né, no trato com o seu paciente, com a sua comunidade, por um tempo maior, a possibilidade da nota, da avaliação, da satisfação daquelas pessoas ser maior é grande. Né? E aí a avaliação também vai ser maior. E o contrário também é verdadeiro. Inclusive, vínculo é um dos pilares, né, da atenção primária à saúde, né? Exatamente. É um dos principais pilares, é uma das características, né? Então, dentro desses atributos, né, a gente fala da longitudinalidade como o vínculo como uma proxy, ou seja, como uma forma da gente identificar que o cuidado, que a assistência, ele é ao longo do tempo, ele é longitudinal. Sim. Todo mundo quer ter o seu médico, o seu profissional de saúde, né, de confiança, que a gente atravessa anos com aquele profissional, que a gente pode contar tudo, né? Mas não deixa de ser uma surpresa para nós, Luana, porque no Brasil a gente tem uma dificuldade histórica de acesso, né? Sim. Então, quando a gente apresenta a longitudinalidade como uma variável importante, e principalmente, né, com relação a esse profissional médico, acabou sendo uma surpresa, mas que, do ponto de vista teórico, é esperado, né? Todo mundo sabe que o vínculo é importante. Eu acho que o interessante é vocês conseguirem, através desse modelo preditivo, já realmente antecipar decisões estratégicas para que daqui a 10 anos talvez não tenha que se ter uma surpresa tão grande com relação a um ponto como esse. A gente sabe, né, que por melhor que seja a inteligência artificial, ela não vai, né, ser 100% alinhada ao resultado que a gente vai ter, mas pelo menos ela vai nortear como que a gente pode caminhar ao longo desses 10 anos para que lá na frente a gente minimize aí essas discrepâncias, né? Exatamente. Então, você que é secretário de saúde, que é prefeito, você quer garantir que a sua avaliação daqui a 10 anos seja boa, você sabe que manter uma cobertura alta de atenção primária, equipes trabalhando é super importante, mas que os profissionais permaneçam naquela unidade trabalhando ao longo do tempo também é fundamental. Né? E isso a gente já consegue dizer com uma boa segurança. Né? E é claro que, para além disso, né, esse modelo preditivo ele nos aponta um caminho, né? Que é um caminho também para a questão da pesquisa, da ciência, mas também para a gestão. O que a IA está nos dizendo? Olha, o PCA Tool ele é um instrumento grande, né? Então quem vai responder hoje, se eu for te entrevistar e aplicar, né, um PCA Tool, nós vamos ficar conversando uns 25 minutos aqui. A IA está nos dizendo que talvez a gente não precise usar todas as perguntas do PCA Tool para chegar no resultado no score de 0 a 10, que a gente possa usar menos questões. Né? Talvez uma das fundamentais seja justamente se você vem consultando com o mesmo profissional há mais tempo naquela unidade. Né? E simplificando isso, vocês também acabam conseguindo facilitar esse acesso às pessoas. Porque eu acho que é isso, o dia a dia das pessoas é tão corrido que aí você destinar um tempo considerável para você fazer essa avaliação, tem gente que não quer, ou tem gente que vai fazer de qualquer jeito, e aí vai fazer de qualquer jeito e vai impactar no resultado final. Claro. Então, se vocês conseguem simplificar isso, com certeza vai ser um resultado mais assertivo. Exatamente. E que demande menos do usuário. Quem é que tem 25, 30 minutos hoje para ficar respondendo perguntas, né? Nessa vida agitada que a gente tem? É difícil. Você acaba cansando, respondendo de qualquer forma. Então, se você conseguir
ter o mesmo resultado com menos perguntas, você vai ter uma resposta mais assertiva, mais fiel àquilo que a pessoa realmente pensa. E também para o gestor, você vai ter uma resposta mais rápida. Então, pensa num secretário de saúde que está assumindo um município agora. Eu quero ter um panorama, né, que me dê uma nota, né, de 0 a 10 do que as pessoas acham daquele serviço e que eu possa comparar com o que acontece no resto do mundo. Porque usar o PCA-TU, esse instrumento, é importante porque os Estados Unidos usam, o Canadá usa, o resto do Brasil usa, a Europa usa, a África usa, a Ásia usa. Ele é o instrumento de avaliação mais utilizado. E você daqui a pouco vai poder ter uma ferramenta com menos perguntas que vai te dar um score que possa ser comparado com o resto do mundo. Então, você se situa aonde está o seu município, né, Agora, nessa só uma fila. curiosidade de leiga. Claro. Assim, aí, isso é aplicado dentro de uma unidade e esses dados estão ali para essa unidade, ou isso, como é que eu posso dizer, ele é um dado e uma informação que é disseminada para várias regiões, para que vocês possam comparar, e aí é um dado integralizado, é um dado pontual para o gestor nesse recorte? A gente pode usar ele das duas formas, né? Tu pode fazer uma amostra de pessoas, entrevistar as pessoas que saíram da consulta médica, ou odontológica, ou de enfermagem, dentro da unidade base de saúde. Ou você pode entrevistar as pessoas em casa. Entendi. Você pode comparar diferentes regiões de saúde do mesmo município, que é o caso do Rio de Janeiro, já foi feito isso mais de uma vez pela equipe Otix Rio, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou você pode simplesmente ter algo que seja para aquela unidade específica, né? Como uma estimativa rápida, também pode ser feito. Então, ele é adaptável para qualquer que seja o objetivo que queira fazer com os dados. Os dados podem ser para fins de ciência, né? Para fins de pesquisa, ou para fins de gestão. Sim. Né? Eu quero melhorar a minha gestão em alguns aspectos, eu quero entender onde eu estou. Sim. Então, se fosse secretário de saúde, eu faria uma avaliação de serviços no meu dia 1, no meu primeiro ano, né? E uma no final, quando eu estiver entregando, para ver, né, o meu antes e depois. Né? E aí, publicar ou não é uma decisão também da gestão desses dados. Né? Você pode guardar para si como uma informação interna também. Sim, mas interessante. Queria te agradecer pela presença, agradecer por compartilhar com a gente um pouco aí dessa pesquisa. Dizer ao público, como a gente sempre reforça, né, que a revista está disponível no Cielo, então vocês podem acessar os conteúdos, vocês podem ler o artigo completo. Acredito que também, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, está todo mundo à disposição para poder esclarecer, explicar, aprofundar ainda mais no conhecimento. E acho que é isso. Se você tiver uma mensagem a mais que você queira passar, pode passar. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a equipe Otix Rio do Rio de Janeiro, que já são 3 amostras populacionais feitas no Rio de Janeiro. É um compromisso em mostrar para o Brasil, né, a qualidade dos serviços do Rio de Janeiro, sem o compromisso de dizer né, sempre se é bom ou se é ruim. Não, é o que a população pensa, isso é importante. A própria Prefeitura do Rio de Janeiro, pela iniciativa e pelo trabalho que vem desenvolvendo. A revista de Ciência e Saúde Coletiva por abrir as portas para pesquisas, né, que tem impacto para a gestão, porque fortalece o Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso é fundamental. E a vocês pela oportunidade de nos dar, nós pesquisadores, né, uma forma de conversar com quem nos lê e de acessar, às vezes, pessoas que talvez não tenham esse interesse de ler um artigo com tanta metodologia rebuscada, às vezes está escrito, né, em outras línguas, e que a gente possa, né, traduzir esse conhecimento para ficar mais acessível. Então, parabéns a todos nós. E nós é que agradecemos a sua presença. Eu acho que você falou um ponto que é muito importante, que é um dos grandes propósitos do programa. A gente quer que o Vozes da Saúde Coletiva possa realmente alcançar todas as pessoas que vivem e que respiram o SUS ali cotidianamente, toda a população, todas as pessoas, independente de serem e viverem o meio acadêmico ou o meio da saúde. Que eu acho que o intuito da revista sempre foi ter essa abrangência, né? Abraçar todas as áreas da saúde, abraçar todas as pessoas. Então, a gente conseguiu hoje estar aqui realizando esse programa, algo muito especial. E eu até reforço o meu agradecimento, como você mencionou alguns nomes, né? Da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Abrasco, da Rede Otix Rio, que é um dos nossos apoiadores, que foi, inclusive, um dos grandes responsáveis para a gente conseguir dar voz a esse programa. Então, acho que tem muitos nomes por trás do que as pessoas assistem,
que são os que estão ali cotidianamente trabalhando para isso acontecer. Então, a gente é muito grato a toda a rede de parceiros e a rede de apoiadores que tornam isso possível. Eu espero que a gente possa também tornar isso algo cada vez mais permanente e consolidado, para que vocês possam ter esse espaço e para que a gente possa alcançar ali a casa de todo mundo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo a quem está assistindo e até o próximo episódio.